Eu acho que tem dois tipos de públicos que estão nos acompanhando agora. A maioria deles que são as pessoas que não têm intersecção direta com o nosso tema. E a outra pessoa que tem uma ligação profunda com esse tema. Ou porque são casais que já tentaram, ou porque são pessoas que querem tentar, ou porque têm familiares próximos que tentaram. Recentemente, nós fizemos uma reportagem, a repórter Julie Costa fez a reportagem sobre pessoas de maior idade, de 42, 43 para cima, e que estão tentando ter essa maternidade, que recorrem a esse processo. Eu queria que você explicasse um pouco mais detalhadamente por que isso é um desafio a ser solucionado, e principalmente nesse contexto de maternidade. A única taxa de natalidade que cresceu no Brasil nos últimos anos é entre mulheres com mais de 40, que são justamente as mulheres que buscam esse recurso da fertilização in vitro. Eu queria que explicasse um pouquinho o que vocês tentam solucionar nessa dor e por que isso é uma questão que envolve tanta complexidade. Sim. Eu acho que a resposta simples para por que isso envolve tanta complexidade é porque isso é um fator social, né? Na verdade, nós somos bichos, né? E os bichos não foram feitos para reproduzir tão tarde como a gente hoje reproduz. O que não tem nada de errado. Eu quero tirar um pouco isso também. Eu acho que ao longo dos anos as pessoas foram aprendendo isso, né? Que infelizmente os nossos ovos eles envelhecem, isso é uma pena, né, a gente não queria que fosse assim, mas eu acho que isso já vem sim sendo falado, né, nos últimos anos, mas eu acho que também chegou a hora da gente tirar um pouco a culpa disso, porque acontece muito, né, as mulheres ouvem isso e isso dá um sentimento muito ruim nas mulheres, né, uma coisa de culpa, né, de culpa, de impotência, de frustração, e eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso de outra maneira, assim, alertar sim, é importante saber que a biologia não acompanhou esse comportamento social, mas olha que ótimo, né, esse mundo que a gente pode criar, construir nossa carreira, e às vezes nem coisas tão grandes, mas só viver o dia a dia com mais calma antes de pensar em ter filhos, porque a gente morre mais tarde também, então por que não, né, aproveitar esse tempo. Então, acho que a causa é essa, a causa é em muitas partes social, né, a gente tá fazendo outras coisas da vida antes de pensar nesses projetos lindos e grandes, que é ter os nossos filhos, mas isso é de fato um desafio, né? A gente hoje a ciência tenta muito correr atrás disso, de como reverter esse processo de envelhecimento dos óvulos, né? Porque, como eu disse, se a gente pensar nos seres humanos como animais, dá para entender porque que 35 anos ali já é quase ficando um pouquinho demais, né? Quando a gente pensa no ser humano, isso chega a ser quase ofensivo, né? Dizer para uma mulher de 35 que os ovários dela estão envelhecendo. Mas quando a gente pensa num animal, fica um pouco mais fácil. E o que acontece é simplesmente isso, né? Então, a ferramenta hoje que a gente tem para frear isso é o congelamento de óvulos, né? Hoje a gente não tem outras ferramentas que preservem a fertilidade feminina, né? É o congelamento de óvulos. Então, essa é uma baita ferramenta que eu acho que tem que ser mais divulgada. Ela tem um problema sério que é o custo, né? Ela ainda é inacessível para a maioria das pessoas, mas o Osterateste, ele pode ajudar de duas maneiras, né? Primeiro, os casais que não estão fazendo congelamento de óvulos, estão lá fazendo, já precisaram de uma fertilização. Num ciclo de fertilização, essa mulher recebe um estímulo, porque num ciclo natural ela vai liberar um óvulo lá, né? Às vezes 2, aí vai ter gêmeos, mas normalmente um óvulo é liberado. Mas num ciclo de fertilização a gente faz uma estimulação para a gente ter muitos óvulos, não só um, né? Porque a gente quer ter chances maiores. Então a gente estimula, coleta diretamente dos ovários esse monte de óvulos e eles vão ser fertilizados em laboratório. Depois eles vão ser transferidos para o útero em forma de embrião, depois que ocorreu a fertilização. E essa transferência normalmente acontece de 1 em 1, de 2 em 2, em poucos casos, no máximo de 3 em 3, porque a gente não pode arriscar uma gestação gemelar com muitos embriões, que é um risco muito grande, enfim, tem questões de saúde. Então, normalmente o que acontece é que se fazem várias tentativas até que se tenha de fato uma gravidez que vai vingar. E o Osterateste, ele justamente analisa a qualidade desses óvulos antes dessa fertilização. Então, antes da mulher passar por todo esse processo, a gente consegue dizer para ela, teu óvulo número 3, ele tem 80% de chance de virar um embrião de alta qualidade. E o de número 1 tem só 10. Então, vamos tentar primeiro de número 3, pra gente tentar ter uma gravidez na primeira tentativa de transferência, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é no congelamento de óvulos. Então, aquela paciente que se adiantou, né,
tá congelando os ovos num momento que ela tem uma fertilidade maior, e ela vai lá e congela, digamos, 15 ovos, tá? E ela pensa, beleza, daqui 10 anos, quando eu quiser ter os meus filhos, eu tenho 15 ovos, é um monte de coisa. Mas, na verdade, isso não é um monte de coisa, porque não vão ser os 15 que vão virar embriões. E o Asteroteste, ele serve para ajudar nisso também. A gente consegue ver, naquele momento que ela está congelando, quantos têm um alto potencial. Se forem muitos, ótimo. E se forem poucos, ela pode tomar uma decisão, enquanto ela ainda tem vários mais jovens, de fazer outro ciclo. E aí ela consegue congelar um lote melhor e se preservar para o futuro.